5, 4, 3, 2. Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para o nosso terceiro vídeo sobre a Reforma Protestante. Eu quero te lembrar, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. No final, deixe aí o seu like, o seu dislike, faça seus comentários, né? Eu vou responder caso você tenha alguma dúvida. E eu quero te convidar a assistir as aulas que nós temos aqui sobre o Antigo Testamento. Quero te convidar a assistir os vídeos que nós também temos aqui sobre filhos, criação de filhos à luz da Bíblia. Nós também vamos ter aqui em breve filhos e família, projetos de Deus. Nós vamos a cada mês colocar um novo tema aqui no canal. Então eu quero te incentivar a assistir, a compartilhar e deixar seus comentários. No vídeo passado, nós falamos sobre a pré-reforma, o finalzinho do movimento da pré-reforma. E eu queria te dizer mais um detalhe a respeito de Jan Hus. Hus é considerado o pensador pai do que se tornou depois o movimento hussita, um movimento que começa na Boêmia, mas que migra depois para a Alemanha, e que vai se tornar um dos maiores movimentos da Idade Moderna sobre avivamento, oração e avivamento. Eu te convido a assistir algum vídeo a esse respeito. A professora Carol Basso tem vídeos excelentes a respeito dos avivamentos produzidos pelos hussitas e pelos morávios. Te convido a assistir lá no canal dela. E nós também teremos aqui, provavelmente em dezembro, alguns vídeos a esse respeito. Bom, mas aí nós chegamos no final do século XV. E o que estava acontecendo nesse contexto? A igreja estava endividada. É verdade. A igreja estava endividada. Por que a igreja estava endividada? Porque a igreja estava terminando, né, a construção da famosa Capela Sistina. E grandes nomes haviam trabalhado na construção, Michelangelo, por exemplo, né? E a igreja precisava de dinheiro. E essa busca por dinheiro, por tentar resolver ali, equacionar o problema do caixa da igreja, fez com que um homem chamado Johann Tetzel percorresse as principais cidades da Europa, vendendo indulgências. O que era isso? Indulgência é o perdão dos pecados. Era a concessão que a igreja fazia ao pecador a respeito dos seus pecados. Né? A gente não pode falar que é remissão, porque a remissão foi um ato único de Jesus Cristo na cruz. Mas era o perdão dos pecados dado pela igreja, com base em uma interpretação extremamente errada, com uma exegese pobre, né? Péssima, a respeito do texto bíblico. Mas havia até uma frase naquela época, né, que ao tilintar das moedas no fundo do gasofilácio, uma alma do purgatório, saltará. Tetzel então começa a vender indulgências não só para os vivos, mas também para os mortos. Aqueles que haviam morrido em pecado. As famílias tinham agora o poder de comprarem o perdão desses pecados e de retirarem essas pessoas do purgatório, ou de algumas regiões do purgatório, e de levar essas pessoas para o paraíso. Pois é, por mais que isso possa parecer estranho hoje, isso é um fato histórico, que ninguém pode contestar. Ninguém. Essa venda de indulgências começou, então, a explorar cada vez mais o pobre, por mais estranho que isso possa parecer. E nesse contexto em que as caravanas andavam pelas cidades e peças teatrais eram
eram apresentadas, principalmente com o objetivo de assustar as pessoas em relação ao inferno, em relação ao purgatório, e de fazerem com que essas pessoas, às vezes, entregassem ali o seu dinheiro do alimento e saíssem dali com um termo assinado, com o selo do Papa, garantindo o seu perdão, garantindo o perdão dos pecados. Nesse contexto é que surge um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Para nós, Martinho Lutero. Lutero era um jovem estudante de Direito da faculdade de Erfurt. Ele entrou aos 16 anos na universidade e foi estudar Direito. Mas Lutero começa a estudar filosofia e começa a se interessar pelo estudo da teologia. Acontece que numa das suas viagens, Lutero perde um amigo numa tempestade, um raio cai e mata esse amigo, e Lutero ali faz uma promessa de que entregaria sua vida a Deus, e sai dali e vai para um convento, né, um seminário agostiniano, e passa a se torna ali, né, um dos principais alunos. A vida de Lutero e a sua angústia pelo pecado logo são marcos naquele convento. E um dos seus precessores, um bispo, acaba presenteando Lutero com uma velha Bíblia. Lembra que eu te disse que a Bíblia não era um livro comum? Além da Bíblia não ser um livro comum, a leitura da Bíblia estava restrita ao clero. Quando algumas Bíblias chegaram até as mãos de pessoas que não estavam ligadas ao clero, essas pessoas foram impedidas de interpretarem essa Bíblia, porque só a igreja tinha o poder de interpretar o texto da Bíblia. Lutero, então, pega essa Bíblia e começa a estudar essa Bíblia. Lutero é um doutor em teologia, um doutor em filosofia, e é convidado, então, a se tornar professor em Wittenberg. O duque o convida para ser um professor naquela igreja católica, em Wittenberg. E ocorre que o duque era um colecionador de relíquias sagradas, que era também uma outra prática da época e que envolvia muito dinheiro. Lutero se revolta com aquilo. Uma certa vez ele entra em um dos aposentos do castelo do duque, e o duque vai mostrar orgulhoso para ele pedaços de madeira que seriam da cruz de Cristo. E aquele homem, com aquela inteligência ímpar e também com uma coragem acima do normal, resolve fazer uma visita à Catedral de São Pedro. E quando Lutero chega naquele lugar, o que ele percebe é só, subindo ali aquelas escadas, o que ele percebe é só uma busca desenfreada por dinheiro. As filas eram quilométricas diante dos gasofiláceos, as pessoas chegavam, depositavam as moedas e iam embora. Não havia mudança de vida, não havia apego à santidade, não havia pregação da palavra, não havia nada a respeito de Jesus Cristo, somente a respeito do dinheiro. Lutero volta mais revoltado ainda daquele lugar e começa a falar na igreja, nos seus sermões, contra as indulgências. A gota d'água acontece quando Tetzel visita a cidade, e uma das mulheres que viviam ali na rua, em situação de rua, com a criança pequena, gasta o pouco dinheiro que havia recebido como esmolas, né, ou de esmolas, comprando uma carta de indulgência. Lutero acompanhava também um homem que era um ébrio, e naquela noite Lutero encontra aquele homem de novo bêbado, caído na rua, e quando ele vai exortar aquele homem, ele diz: não se preocupe, padre, eu já tenho o perdão do Papa, eu posso beber e eu posso pecar à vontade, que eu vou para o céu. Lutero, então, vai para casa e, estudando, refletindo no texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, Lutero é tomado de uma santa convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso não vem de nenhum de nós, isso vem da fé. Lutero, então, como era prático, como era comum naquela época, Lutero escreve 95 teses e prega essas teses na porta da igreja, na porta da Catedral de Wittenberg. Era assim que as pessoas chamavam para um debate público naquela época. Lutero, então, coloca aquelas 95 teses e espera as pessoas aparecerem. Acontece que, ao arrepio da vontade de Lutero, né,
aquelas teses são retiradas dali por alunos, por pessoas que concordavam com o pensamento de Lutero, são reproduzidas e são distribuídas em vários lugares, e as pessoas começam a ler aquilo e a concordarem com aquilo. Lutero, então, é chamado, isso aconteceu no dia 31 de outubro, Lutero, então, começa a ser perseguido, a igreja é saqueada, a gente tem ali um fato extremamente triste, porque aconteceram muitas mortes, e Lutero se esconde. Em 1521 ele é chamado pelo rei Carlos V e pelo Papa para se explicar no que ficou conhecido como a Dieta de Worms. Lutero passa alguns dias se preparando e quando chega naquele local e é confrontado pelos cardeais, né, não apenas das suas convicções, mas do seu comportamento, Lutero traz uma resposta que se tornou emblemática e que todo teólogo gosta de falar, né? Lutero respondeu: se eu não for, a não ser que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras ou pela razão pura, eu não me retratarei. Que Deus me ajude. Lutero, então, não se retratou. E quando ele sai daquele local, havia uma emboscada para assassiná-lo. Quando ele sai daquele local, ele é raptado por um grupo, né, partidário e é levado para um castelo, onde ele vai ficar escondido até quase terminar a tradução do Novo Testamento para o alemão. Surge então a Igreja Luterana, ou a Igreja Reformada Luterana. Nós vamos ter então o que nós chamamos em teologia dos solas da Reforma, os 5 solas da Reforma. O primeiro dos solas, sola significa somente. Então, o primeiro dos solas nos diz que somente a fé, sola fide. O que quer dizer isso? Tiago, capítulo 2, nos diz que o que adianta nós termos fé se nós não tivermos obras? A fé sem obras é morta. Mas Tiago está nos dizendo que nós somos justificados pelas obras? Não. Então a nossa justificação diante de Deus acontece pela fé. Nós cremos, e porque nós cremos, nós somos salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É pela fé, como está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o primeiro dos 5 princípios, sola fide. O segundo, soli deu glória, somente a Deus a glória. Essa é a resposta da pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster. Por que o homem foi criado? O homem foi criado para a glória de Deus. E toda a glória é de Deus. Toda a glória é de Deus. Terceiro sola, solos Christus. Somente Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Nós só podemos ser transformados em filhos de Deus através de Jesus. Nós só podemos ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, conforme está em Colossenses, através de Cristo. Nós só podemos ter os nossos pecados perdoados através de Cristo, como está em 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Nós só podemos conhecer a eternidade no paraíso por Cristo. É impossível, não existe outro caminho, como o próprio Jesus nos diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O quarto princípio, ou o quarto sola, sola Scriptura. O que esse princípio nos diz? Que nós só precisamos das Escrituras. O magistério da igreja pode ser importante, mas ele não é necessário para a salvação. A tradição da igreja não é necessária para a salvação. Nós precisamos das Escrituras. E aquilo que a igreja ensina, se não estiver nas Escrituras, não é palavra de Deus. A Bíblia pregada é a palavra de Deus profetizada. A Bíblia é a profecia de Deus para o nosso tempo. A Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é o manual do Criador para cada criatura.
É a Bíblia que nos mostra o caminho de volta para o Pai. Não são as placas de igrejas, não são as religiões. Quem pode nos revelar Cristo é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. O quinto sola gratia. Como eu disse, Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pois pela graça sois salvos. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que nós recebemos sem ter nenhum merecimento. Salvação não é mérito. Salvação não é pagamento. Salvação não é retribuição por eu ter obedecido a uma cartilha de regras. Salvação é graça. É graça. Em Tito, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou entre nós. E a graça tem um nome: Jesus Cristo. Por isso, nenhum homem pode ser salvo, a não ser por Jesus. A Bíblia nos diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens sob o qual importa que sejamos salvos, além de Jesus. Só Jesus pode nos salvar, porque só Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Ele rasgou a cédula a cédula de dívida que havia contra nós. Ele nos resgatou das mãos do diabo. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, não apenas por aqueles pecados que nós já cometemos, mas por todos que nós ainda iremos cometer. Então, solos Christus, soli Deo gloria, sola Escritura, sola gratia, sola fide. Esses são os 5 princípios da Reforma Protestante, esses são os 5 princípios do Evangelho. Fora deles, ou qualquer outra coisa além deles, é dogma. É dogma. E você até pode obedecer, você pode seguir, não tem nenhum problema, não estou falando contra isso. Mas, fora desses princípios, não há esperança de salvação. E a minha oração hoje é para que o Espírito Santo traga essa revelação ao seu coração. Nós não somos bons. A Bíblia nos diz isso. Só há um bom, Deus. Jesus disse isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa tocar o seu coração. E se por acaso você estiver vivendo um princípio religioso sem conhecer a Cristo, que esses vídeos possam ser usados por Deus para ministrar ao seu coração, para que você conheça o Senhor. Porque Jesus não é Senhor de quem Ele também não é Salvador. E Ele não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.